Boa noite, igreja. O pastor Marcelo está em Areal. Ele pediu que eu estivesse trazendo a palavra hoje aqui. Aí eu vou trazer uma palavra, né? Ele pediu, né? É assim, irmãos. É assim que a gente louva a Deus. É assim que a gente chega na casa do Senhor? Não é. Então, vou voltar e vai começar tudo de novo. Boa noite, povo de Deus. Povo querido, todo mundo estranhou, né? Por que o Rogerinho está murcho assim? Irmãos, nós estamos na casa do Senhor, né? O pastor Marcelo está em Areal, pediu que eu trouxesse a palavra e com muita alegria no coração. Leandro levou um susto danado comigo, regalou o olho, com muita alegria que eu estou aqui para trazer a palavra de Deus, né? Mas, às vezes, a gente se sente assim, a gente se sente cansado. Estava ali atrás agora na cozinha e as meninas falaram, nós estamos cansadas, né? Eu falei exatamente sobre isso que eu vou falar essa noite, sobre o cansaço. Nós somos seres humanos, né? E o cansaço bate a porta, né? Mas antes de entrar aqui no texto, queria dizer para vocês que hoje teve um rapaz aqui precisando de ajuda, precisando de alimento, ele tem 2 filhos, esposa, está passando por um momento difícil, e aí o Leandro estava conversando com ele. Aí, quando eu cheguei na cozinha, o Léo estava conversando com ele. E aí a gente pôde fazer uma cesta básica, ajudar ele, falar da palavra de Deus. Ele é desviado da casa do Senhor, ele está voltando para a casa de Deus. E aí eu falei, Mateus, ora aqui com ele. E o Mateus foi prontamente, orou e conversou muito com ele. Irmãos, essa igreja aqui é uma igreja abençoadora. É uma igreja que gosta de abençoar vidas. Desceu os 2 carros hoje, né, Gabrielzinho? Cheio de alimentos. E aí, o pessoal chegou junto na campanha. Então, eu louvo a Deus por essa igreja. Ser uma igreja abençoadora, que entende o propósito de abençoar o próximo, né? Da necessidade de abençoar. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 29. Somente o 29. Isaías 40, versículo 29. A palavra do nosso Deus diz assim, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a tua palavra, ela é santa, ela é preciosa, ela é aquilo que nós temos de mais precioso. Obrigado, Deus. Hoje é o dia da Bíblia, e a Bíblia, ela é todos os dias o nosso manancial, a nossa bússola. É nela que confiamos, Deus. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, você já se sentiu cansado espiritualmente? Você já se sentiu assim, sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra? Quero te dizer que isso aí não é uma exclusividade sua. Todo mundo passa por momentos assim. Momentos onde a gente acorda de manhã e há uma sensação de esfrieza espiritual. Há uma sensação de que nós só estamos cumprindo um rito religioso. Ou seja, a gente para, a gente vai orar, mas muitas vezes a gente não está nem prestando muita atenção no que a gente está orando, porque a gente está preocupado com os afazeres do dia a dia. Né? E aí a gente se sente aquele cansaço, aquele peso, e a gente começa um esfriamento espiritual. Meu querido, eu quero dizer para vocês que isso não começa da noite para o dia. Esse esfriamento espiritual não começa de uma hora para outra, começa devagar em nossas vidas. Quando a gente de manhã acorda e não dá prioridade em orar, mas orar mesmo, de verdade, dobrar o nosso joelho e clamar ao nosso Deus pelo nosso dia. Quando a gente faz simplesmente como uma obrigação, e muitas vezes nessa obrigação a nossa oração bate no teto e volta. Ela não sobe, ela não tem força, porque é uma oração singela, só para dizer que não oramos, só para dizer que não pedimos a Deus. E esse esfriamento espiritual começa devagar nas nossas vidas. Porque hoje em dia nós estamos com tantos afazeres, tantas coisas a fazer, que
quando nós não damos preferência ao reino de Deus, às coisas concernentes ao reino de Deus, começa a vir um esfriamento espiritual na nossa vida. Se você acordar todos os dias e preocupado, vai dormir preocupado, que eu tenho que fazer isso amanhã, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que negociar, eu tenho que fazer não sei o quê. Se você der ênfase a isso, vai haver um esfriamento espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, o que hoje nós temos visto é um grande esfriamento espiritual. E através desse esfriamento espiritual, começa muitas vezes uma coisa chamada murmúrio. E o murmúrio é uma das grandes coisas que nos afasta de Deus. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo e com a Carla? Eu tenho uma tia que ela tem 90 anos e o coração dela estava batendo a 30 por minuto. É muito fraquinho. E aí o médico indicou marca-passo. Eu falei, marca-passo numa pessoa de 90 anos é muito perigoso, mas aí a gente vai tomando ciência melhor, é uma coisa até, entre aspas, comum que é feita esse tratamento, e aí a gente fez todo o procedimento para ela colocar marca-passo. Fez o Holter, o Doppler, o ecocardiograma, exame de sangue, todo o trabalho. E aí nós tínhamos que levar os exames para o médico ver no hospital. E marcou 2 horas a consulta. Ela tem 90 anos, é difícil de andar, né? E deu 2h30, o médico não estava. E aí todo mundo começa a murmurar um pouco, né? Os pacientes começam a murmurar e reclama, e o médico não chegou. E minha tia foi atendida às 4h30 da tarde. 2 horas, uma mulher de 90 anos, uma senhora, né? 2h30 esperando. E aí a gente dá aquela murmurada, né? E aí, quando nós entramos para falar com o médico, eu não estava chateado, né? Fiquei um pouco triste, mas não estava chateado. E aí eu tive o seguinte diálogo com o médico. Doutor, mas ela tem 90 anos. Falou, Rogério, é um procedimento que fazemos aqui, tem o hábito de fazer. O senhor é cirurgião? O senhor é que faz o procedimento? Sim, eu e a equipe, eu faço parte da equipe. Eu olhei para ele e falei assim, o senhor fez cirurgia hoje? Ele falou assim, fiz. Falei, por um acaso o senhor operou o Fernando? Ele falou, eu operei o Fernando. Cheguei aqui um pouco mais tarde porque eu operei o Fernando. Ou seja, o Fernando é um grande amigo meu de infância. Ele estava fazendo a cirurgia abaixo de Deus, ele estava ajudando a salvar a vida do meu amigo de infância, desde as 7 horas da manhã até 2 horas da tarde, fazendo a cirurgia. Por isso que ele chegou mais tarde do consultório, né? E aí eu olhei, aquilo foi um um tapa sem luva, né? E aí eu saí do consultório e falei com as pessoas que ainda estavam ali, olha, aconteceu isso, isso, isso. E todos que estavam murmurando falaram assim, eu não murmuro mais. O murmúrio nos afasta da presença de Deus. Mas esse cansaço que a gente sente espiritual, esse desânimo que a gente sente, é uma coisa, são sentimentos, né? Nós somos seres humanos movidos de sentimentos. Isso é uma coisa que pode acontecer com todos nós. O que não podemos, meus irmãos, é deixar com que isso tome conta da nossa vida. Sabe, esse esfriamento, essa falta de vontade de ler a palavra, essa falta de vontade de orar, de buscar no Senhor, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje, pela manhã, a gente estudou estamos estudando sobre Timóteo, né? E Paulo alertava muito a Timóteo sobre isso. Toma cuidado, Timóteo, para não se afastar das coisas concernentes ao reino de Deus. Toma cuidado para não ficar longe da palavra de Deus, a profetizar coisas que não estão na palavra. Paulo se preocupava com Timóteo nesse sentido. E ele exortava a Timóteo a tomar muito cuidado. E nós temos que ter esse cuidado desse esfriamento espiritual que tem tomado conta de muitos de nós. Há pouco tempo eu vi uma pesquisa em que muitos crentes em Jesus são apostadores, apostam nessas loterias, né? Então nós temos que tomar cuidado. A Bíblia fala que nós devemos viver do salário, do pão, do suor do nosso rosto. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente tem colocado o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento. E eu gostaria de compartilhar com vocês
Como lidar com a frieza e o desânimo espiritual? Primeiro, reconheça seu estado e seja honesto com Deus. Não adianta a gente querer enganar a Deus, não é verdade? Deus conhece o nosso coração, o íntimo do nosso ser. Não adianta eu orar ao Senhor, dizer, Senhor, obrigado por isso, por aquilo, se nós realmente estamos longe do Senhor. Sabe o que já aconteceu comigo? Não sei se já aconteceu isso com você. De eu sentar no sofá ou dobrar o meu joelho, orar, levantar e não sentir absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí, muitas vezes, eu já voltei, sentei, ajoelhei e falei assim, Senhor, Tu conheces meu coração. O Senhor sabe que a oração que eu acabei de dizer não condiz com o que tem sentido dentro da minha alma. Porque Deus, irmãos, Ele conhece o nosso ser profundamente. Ele sabe se nós estamos bem, se não estamos bem. Ele sabe se nós estamos conversando com Ele aquilo que realmente deveríamos conversar. O que Deus quer de nós é um coração aquebrantado, um coração puro, que o busque em espírito e em verdade. Muitas vezes nós oramos por orar, nós oramos por um rito religioso. Eu não posso deixar de orar, mas não, meus irmãos. Deus quer que a gente rasgue o verbo, que a gente fale com Ele aquilo que realmente nós necessitamos. Senhor, não está bom. Senhor, eu estou com dificuldade nisso, Senhor. E muitas vezes a gente quer maquiar a nossa oração. Portanto, reconheça seu estado e seja honesto com Deus. Ele sabe como você está. Não te condena. Ele quer ouvir de você, mas quer ouvir a sinceridade do seu coração. O segundo ponto é volte para a fonte. E a fonte é o Senhor Jesus. Volte para a fonte. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador do que o buscam. Né? Deus quer aproximação, Deus quer intimidade, Deus quer em comunhão conosco. Mas, Rogério, às vezes eu oro, eu não estou com vontade de orar, às vezes eu não estou com vontade de ler a palavra. Ora a si mesmo, leia a si mesmo. O pior do que não estar com vontade de orar é não orar. O pior do que não estar com vontade de ler a Bíblia é não ler a Bíblia. Porque aí a sua vontade de não ler, de não orar, vai aumentar. Irmãos, pensa que foi fácil para José, no Egito, ficar preso, humilhado pelos seus irmãos, humilhado pela mulher do seu senhor, esquecido pelo copeiro padeiro? Foi fácil? Não, foi difícil. Pensa que foi fácil para Jó ficar naquela situação que ele ficou? Não foi. Pensa que foi fácil para Noé ser ridicularizado por todos, está construindo uma arca, não chove, não vai chover, um negócio imenso desse. Mas eles perseveraram em fé, em oração. A Bíblia diz que são homens que esse mundo não era digno deles. Eles perseveraram, e nós também temos que perseverar. Está tudo bem contigo? Graças a Deus, né? Estamos vivendo, estamos trabalhando, estamos produzindo, estamos nos alimentando, temos um teto. Essa semana eu passei a semana quase que no hospital com a minha tia. Ela colocou o marca-passo na quarta-feira, e aí teve um probleminha na cirurgia, ela está internada, e eu e a Carla estamos lá de 10 da manhã, 4, 5 horas da tarde, sem almoçar, e tenho encontrado muito Eli lá no hospital, né? A mãe do Eli, a avó da Thaís está internada, e o Eli é testemunha do que eu vou falar ali agora. Irmãos, lá no hospital tem gente com o braço todo enfaixado, o pessoal que faz hemodiálise, né, ali na entrada ali. O Vitor está sempre lá, eu tive com o Vitor lá, e o Vitor, 3 vezes por semana, né, faz hemodiálise, sai dali, entra no carro dele e vai trabalhar. Sai dali, faz hemodiálise e vai trabalhar. E é polícia, e é um que foi preso, e é o outro que caiu de moto, todo arrebentado.
e você passa naqueles corredores e gente doente, sentindo dor, com câncer, com infarto, gente precisando de ouvir a palavra de Deus, né? E essa semana, Eli, eu tive um choque ali comigo mesmo. E eu pensei, às vezes eu murmuro, às vezes eu reclamo, às vezes eu falo, eu estou cansado, mas olha ali as pessoas passando a luta pela vida, as dificuldades. Então eu não tenho motivo para reclamar, para dizer, não, eu não estou cansado, eu estou bem, porque o Senhor tem me dado vida, e vida em abundância, tem me dado saúde, tem me dado trabalho, tem me dado lar, tem me dado tudo. Mas mesmo assim, às vezes a gente reclama, a gente murmura, a gente acha que não está bom, a gente fala que está cansado. Cansado podemos estar fisicamente, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Versículo 31. Confia, meus irmãos, confia. Joga o teu cansaço para o lado, o Senhor tem cuidado de ti. Confia, confia, confia em Deus, Ele renova a sua força. Esperar no Senhor não significa ficar parado. Temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar no Senhor, em oração, em comunhão, em adoração, em cultuar, em estar na casa do Senhor. Irmãos, precisamos ter essa intimidade com Deus na EBD, estudando a palavra dEle. Como é gostoso a gente estar aqui pela manhã estudando a palavra dEle, nos enchendo, conhecendo mais do Senhor. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós o conheçamos cada vez mais, que a gente se interesse cada vez mais pelas coisas concernentes ao reino de Deus. Tanta gente por aí sabe tudo sobre futebol, sabe tudo sobre política, sabe tudo sobre geografia, sabe tudo sobre filosofia, sobre historiadores, sobre pensadores. Nós temos que conhecer tudo sobre o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nosso coração tem que estar cheio da presença dEle. Há muitos anos atrás, um pastor muito amigo meu foi reformar a casa de uma senhora. E essa senhora, ela tinha 32 anos de idade na época, e ela tem AIDS e AVC. Imagine uma pessoa com AIDS e AVC, e ela tinha a aparência de ser uma pessoa muito mais velha. E ela ficava assim, Deus um dia vai mandar alguém reformar o meu barraquinho. Deus vai mandar. E aí o pastor Mário caiu lá, começou a reformar. E eu fiquei sabendo da história, eu falei com a Carla assim, Carla, a gente trabalha na confecção, eu falei, segura as pontas aí que eu vou lá ajudar ele está sozinho. E nós começamos, irmãos, todo dia, de 7 da manhã e 5 da tarde, 6, 7 da noite, e carrega e faz massa, e bota telhado, e pinta parede, e faz parede. Eu não trabalho com obra. E obra é muito cansativo. Chegou um determinado momento que eu não tinha mais forças nenhuma. E uma equipe ia aos sábados, ajudava a gente, mas alguns irmãos falaram assim, não, eu vou estar todo dia lá com vocês, e não foram. E aquilo me deixou um pouco chateado pela promessa, e um dia eu estava num ponto onde eu não aguentava mais fazer nada, não tinha força, estava tremendo, tanta fraqueza. E eu fui para trás da casa, me ajoelhei e falei assim, Senhor, eu não tenho força mais para continuar nesta obra. Cadê o fulano? Cadê o cicrano? Eu resmunguei com Deus, eu murmurei com Deus. Tantos falaram que vinha, eu não aguento, está eu e o pastor aqui, eu não aguento mais. Irmãos, eu jamais ia subir no púlpito e falar uma coisa que não seja verdade, né? Eu senti no meu ouvido uma voz que disse assim, não se preocupe com quem não venha. Se preocupe, porque eu que te capacito para estar aqui. Esta obra é minha e eu que te coloquei aqui. E aí, eu levantei. E quando eu levantei, parecia que eu tinha dormido uma semana direto. Eu levantei completamente zerado, completamente transformado, completamente renovado. Olhando para o lado, falei, aonde está a massa para fazer? Aonde está o telhado? Aonde está? Porque é o Senhor quem renova as tuas forças. É o Senhor quem te dá força,
É o Senhor quem pega o cansado. É o Senhor quem pega o rapaz alcoolizado, bêbado, onde a sociedade olha para ele e fala assim, não tem jeito, isso aí é um zero à esquerda, é um ninguém, e vai continuar sendo assim. É o Senhor quem renova, quem faz tudo novo na vida deles. Só o Senhor faz isso. Só o Senhor transformou a minha vida, só o Senhor transformou a sua vida, e só o Senhor pode transformar milhares de vidas que estão aí por fora. Por isso, a nossa obrigação, o nosso desejo do nosso coração, o nosso ensejo maior é que mais vidas sejam alcançadas através de projetos como esse. É que nós possamos sair por esse alto da serra, proclamando que só Jesus Cristo é o Senhor. Se você se sente cansado, abatido, e é normal, final de ano chegou, está chegando, e a gente sente o peso, o cansaço, né, de um ano, de trabalho, de estudo, de tantas coisas que nós estamos fazendo, quero te dizer que o Senhor, nosso Deus, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Está cansado? O Senhor renova as tuas forças. Está desanimado? O Senhor renova as tuas forças. Mas não deixe de buscar, não pare de buscar. Amém? Para terminar, eu quero ler algo que eu vi do pastor Hernandes Dias Lopes, que me chamou muita atenção e falou muito ao meu coração, e eu creio que vai falar no teu coração também. Diz assim: pensando em desistir, não faça isso. Persevere um pouco mais. A vida é marcada por lutas imensas. Muitas vezes, as lágrimas rolam grossas em nosso rosto. A dor aperta o nosso peito. Os gemidos saem pungentes da nossa alma. Nessas horas, parece que o universo inteiro conspira contra nós. Somos, então, tentados a desistir, a recuar, a jogar a toalha. Encorajo a você, entretanto, a prosseguir. Não desista, persevere, não retroceda, avance, não jogue a toalha, lute. Deus é poderoso para reverter as circunstâncias à sua volta. Deus é poderoso para transformar seus vales em mananciais e suas lágrimas de tristeza em vitórias retumbantes. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, Ele é aquele que tira o seu cansaço e que te dá vigor e te enche de energia e da presença dEle.